no ar, o Encólicas, o programa mais charmoso, mais glamuroso e às vezes ácido do universo feminino. Oi, gente! Aqui é a Melina Gasperini e esse é o novo episódio do Encólicas, um podcast bem charmoso, bem glamouroso e às vezes um tantinho ácido. Do meu lado eu tenho a Rebel Bia. Oi, Bia, tudo bom? Oi, gente, tudo bom? E por aí? Por aqui tudo certo também. E do outro lado, a Ná Mendonça. E aí, Ná, nossa caraia? Oi, Melzita. Oi, gente, tudo bem? Truchonha? Tá sonha, e tu? Você não pode mais perder esse sonha. Antes de começar, eu queria lembrar todo mundo de seguir o @encólicas no Instagram. A gente tá sempre tentando interagir com vocês e postando algumas coisas extras sobre os nossos episódios. Então acompanhem a gente lá no Instagram, sigam, comentem, compartilhem. E a gente tem também o nosso próprio feed, tá lá no Spotify, o link pra ele tá na bio do Instagram. Então quem quiser ouvir todos os episódios, também pode ir lá e fazer uma maratona do Encólicas. E dar estrelinhas. Sim, muitas estrelinhas, curtam lá também, avaliem o podcast, isso é bem importante para que a gente chegue em outras pessoas, então também interajam nas formas que o Spotify permite interagir. Hoje temos elas na história, fazia horas, né? Nem lembro agora quando foi o último episódio, mas já fazia um tempinho. Também não lembro. Mas eu lembro que demos um spoiler na última vez que falamos sobre elas na história. E hoje a gente vai falar aqui, como prometido, sobre a realeza negra, a realeza africana, a realeza angolana. Hoje é dia de conhecer a fascinante história da rainha Ginga aqui em português. A líder indomável que desafiou o colonialismo português na África Central. Com habilidade diplomática e estratégia militar, a Ginga lutou pela liberdade do seu povo e deixou um legado de resistência e poder. Que história vem pela frente! Vamos começar para não perder tempo. Vocês não têm noção. Bia, começa contando aí pra nós. Então, a Ginga Mbande, ela viveu ali entre os anos 1500, 1600, as datas são um pouquinho questionáveis, mas o que a gente tem hoje é que ela nasceu ali por volta de 1580, 83, 84, e ela nasceu num reino chamado Ndongo, ou Dongo, que hoje faz parte da Angola. Agora vai passar um nome difícil, gente, hoje vai ser um festival, tá? Ela era filha do Angola Kijumli Kia Samba, ou facilitando era o Quilombo, né? Que às vezes o nome dele era citado como Quilombo. Eu acho que em português eles meio que adaptaram pra Quilombo, não sei se é exatamente isso, mas em português é chamado assim, né? A gente aceita nos nossos corações, fica tudo certo. Ele é o rei Quilombo, né? Como acabei de até dar um spoilerzinho, Angola ou Ngola, né, tirando esse A, era uma palavra usada para se referir a rei. Logo, a Ginga era uma princesa, junto com seus 2 irmãos e suas 2 irmãs. E apesar de não ter muita chance de ascender ao trono, uma vez que seus irmãos eram mais velhos, Ginga sempre se destacou pelas habilidades diplomáticas que ela tinha, sua inteligência e sua força. Ela sempre treinou bastante para se aperfeiçoar, inclusive na sua capacidade de liderança, o que era muito útil, considerando que a presença portuguesa pela Luanda e Angola naquele tempo estava crescendo bastante por conta do tráfico humano para o trabalho escravo no Brasil. Ela era bem versada nessas áreas, que inclusive se tornou poliglota, dominando a sua língua materna, o quimbundo, e também a língua portuguesa, coisa que os seus irmãos não necessariamente se importavam em fazer, em estudar, enfim. E aí, gente, quando o irmão dela subiu ao trono, ele mandou matar todas as pessoas que ele considerava uma ameaça para o seu reinado, incluindo o filho da Ginga, que era uma criança ainda na época. Com isso, ela se exilou por um tempo, porque ela ficou com medo pela própria vida, assim. Ela só voltou quando o irmão pediu.
E esse pedido do irmão dela foi justamente para ela ser uma diplomata, né, por toda a capacidade que ela tinha. Então, a juventude dela foi bastante complicada, marcada por algumas traições dentro da própria família, a começar, quer dizer, não sei se a começar, talvez já tenha tido alguma antes, mas incluindo essa, né, do irmão. E essa parte é bastante explicada na série que tem na Netflix, de 4 episódios. Rainha Ginga, e depois a Bia vai falar mais pra nós sobre essa série. Mas ela serviu bastante de base pra pesquisa dessa pauta aqui. E apesar disso, o então Ngola, né, o seu irmão Mbandi, confiou a ela a missão de ser diplomata, como a gente falou ali, em negociações com os portugueses, para tentar uma trégua de paz. Gente, paz com português nessa época não existia. Né? Ainda bem que foi a pessoa que morou em Portugal que falou isso. Que iludida. E digo mais, olha, se bobear daqui a um tempo já não vamos ter paz agora também, mas vamos lá. E aí, qual era a ideia? Era que o seu povo deixasse de ser levado como escravo, e em troca eles desocupariam as principais rotas de comércio dos portugueses, porque as rotas passavam muito pela África, né? E principalmente pelos territórios dominados, né, ali pela família dela. Isso aí. E aí um acontecido bastante emblemático durante essa missão foi a forma como a Ginga se impôs no encontro com o governador português. Gente, pera, essa cena, sério, essa cena na série, eu fiquei de queixo caído e quase que eu falei, yes, queen, no meio do negócio. Foi maravilhoso. É muito maravilhoso mesmo. A primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei só, olha só, chupa, macharedo, mas olha lá. Conta-se, conta-se, mas é real. Quando fala conta-se, parece que é lenda, não é lenda. Quando ela chegou numa reunião, não tinha uma cadeira pra ela, né? Apenas o governador estava sentado, e a ideia era que ele mostrasse uma superioridade, tipo, senta tu no chão, vou ficar aqui, tu me olha de baixo pra cima. E a Ginga, sem hesitar, mandou que um dos servos se ajoelhasse, e aí ela sentou, né? Criou ali esse assento improvisado com o corpo dele, e ela sentou garantindo que a postura para falar com o governador fosse de igualdade. Então olhou no olho e chupa, meu filho, aqui é Ginga. Exatamente. Inclusive, eu acho que vale a pena ressaltar, né, que apesar, né, da família da Ginga ter servos, eles não eram exatamente escravos, né, não pelo menos da forma que a gente entende da escravidão aqui no Brasil. Sim, os africanos também escravizavam os seus, tá? Não é uma surpresa pra ninguém. Mas é meio que eles entendiam quais eram as suas funções pra manterem o reino funcionando e também manter ali o seu território seguro, né? Então, eles eram os escravos, mas eles não eram maltratados. Eles só entendiam o seu papel ali. Foi durante esse processo diplomático que a Ginga entendeu uma coisa que seria fundamental para toda a luta em defesa do seu povo. Ela precisava que o seu reino fosse reconhecido como irmão do reino de Portugal. E aí só tinha uma coisa que estava acima da coroa, né, gente? A mesma que está acima da coroa de hoje. A igreja. Como sempre. Como sempre, era a igreja. E nessa primeira fase, gente, ela se sujeitou ao quê? Ao batismo. E aí ela recebeu o nome de Ana de Souza. E essa ação foi vista com bons olhos pelos portugueses. Porque, enfim, aceitaram um acordo depois de muito, muito tempo. E só que é claro que os portugueses não cumpriram o acordo por muito tempo. Logo, eles voltaram a sequestrar as pessoas de Dongo e a tentar tomar não só o território, mas também a localidade que era bastante conveniente, no reino vizinho de Matamba. Pois é. E assim, né, já deu pra perceber, mesmo com um pouquinho tempo de episódio, que ela passou por muitas perdas, né, em vários sentidos. Não só ela, cara, todo o reino, né. Isso levou o Dongo Mbande, o irmão da Ginga, a falecer, né? E nessa história, aqui nessa parte da história, as fontes divergem um pouquinho sobre como ele morreu. A teoria mais aceita é que ele se envenenou de forma proposital, né? Então ele desviveu por vontade própria. Mas
também existe uma hipótese que é muito aceita pelos historiadores hoje, de que a Ginga envenenou o irmão. Eu acharia mais justo. Exatamente. Mas, inclusive, essa era a única forma, né, que ela entendeu ali, dela ascender ao trono e conseguir fazer as coisas do seu jeito, né, já que ela tinha toda a expertise ali, e rolou um negocinho aí, né, do pai dela falando antes de morrer, que ela era a esperança do reino, né? E aí, né, ela agora como rainha, ela podia usufruir das suas habilidades que foram construídas ao passar dos anos. Só uma dúvida, esse irmão foi o que matou o filho dela, né? Exatamente! Por isso é justo. Não julgo. Então. Mas assim, aconteceu coisa pior, aconteceu coisa pior. Mas mesmo se não fosse, não julgaria, a louca. Mentira, gente. Mas aconteceu, assim, eu não coloquei na pauta, mas eu posso passar rapidinho por isso, mas aconteceu uma coisa pior que vai vir daqui a pouquinho. Pior que ele fez? Não, pior que ela fez com o irmão. Tá. As coisas estavam bastante tensas, assim, né? E antes, a Ginga, ela tinha se aliado naquele tempo de exílio a um grupo que é conhecido como guerreiros nômades, muito perigosos, canibais e tal, chamados Imbangala, né? E os Imbangala, eles não têm uma única liderança, um único núcleo. São tribos que é tipo os celtas. A gente fala assim, o povo celta, mas o povo celta era várias tribos, sabe? Várias culturas diferentes. Uhum. E o filho desse irmão dela, né, o sobrinho dela, tava morando com um desses grupos que ela se aliou antigamente. E aí ela falou assim pro líder, que agora eu não vou lembrar o nome dele. Vamos casar, né, fazer uma aliança aqui. E aí no dia do casamento, assim, na hora do casamento, tipo, passou ali papel. Mentira, não tinha papel. Mas acabou ali o casamento, ela foi lá e matou o sobrinho dela. Que era filho do que morreu também ou não? Exatamente. Então, mereceu também. Não, então, mas ela fez exatamente como irmão, pra garantir que ele não ia ascender o trono. Mas ela casou quem com quem, que eu não entendi? Ela casou com um dos líderes de uma tribo de Imbangala. Ela casou. Ela casou. Ai, pensei que ela fosse matar o marido. Eu também. Não, ela casou, mas ela casou com a intenção de matar o sobrinho, porque o sobrinho tava sendo criado lá como um guerreiro. E só que assim, ela matou o sobrinho e o casamento foi anulado automaticamente. Tipo, foi na mesma hora. Ela só usou o casamento pra matar mesmo. Exatamente, pra reunir todo mundo e matar o garoto. Puxa. Só que assim, né, a história dela com os Imbangala não terminou por aí. Porque tinha uma outra tribo que era mais perigosa, mais temida e que, inclusive, tinha conflitos com o reino dela, que ela também foi lá e dessa vez, de fato, por razões diplomáticas e de guerra, ela resolveu se aliar, mais uma vez, através do casamento, com o temido Kassandji, que era o líder dessa outra tribo. E aí ela matou ele. Não matou. Ela ficou com ele porque ela tinha interesse. Ela precisava de guerreiros. Ela precisava de guerreiros. E ele queria ter um reino. Então era conveniente pros dois. Objetivos trocados. Exatamente. E aí, né, juntos, como eu falei que eles tinham aí umas ideias que batiam, né, eles organizaram uma ofensiva militar e tomaram Matamba, né, que a essa altura já tava de novo com a realeza de lá. Então, assim, vamos relembrar. Matamba é um reino próximo ao Dongo, que tinha uma visão maravilhosa do reino dela, e assim, era mais fácil os portugueses arquitetarem suas artimanhas, por assim dizer. Mas, ao mesmo tempo, os portugueses ficavam com aquele lugar, aí depois iam explorar outro lugar, então a realeza de lá voltava ao trono. Aí depois eles voltavam, aí depois eles saíam, ficava nessa brincadeira. Meio confuso, né? Pois é, gente, é muito confuso. Mas realmente essas partes territoriais na África eram muito complicadas, né? Porque ela não era dividida em países, eram reinos. Não à toa, um jogo que eu não me dou muito bem é o War. Porque me perco nessas coisas territoriais, assim. Mais fácil matar todo mundo, né, Melzita? Meu Deus do céu, gente, lá vem a terrorista. Vamos na praticidade. Beleza, então assim, quando a Ginga, junto com o Kassandji, ela tomou Matamba, quem tava lá já era a rainha de novo, né? Que a mulher tomou no furico à toa, mas enfim, né? Tinha que acontecer. A rainha de Matamba. De Matamba, que eu não me lembro o nome dela também, gente. Ela podia escolher se ferrar com a Ginga ou com os portugueses, eu acho até que ela... Não, então no caso, assim, pelo que eu vi na série, ela foi exilada, mas a filha dela foi obrigada a ficar no reino como uma garantia de que a mulher nunca mais ia voltar. Tipo assim, você volta aqui, eu mato sua filha. Que horror. Pois é. Mas a Ginga tinha também um pouquinho de sangue nos olhos. Tinha, né? Não tinha? Tô achando também. Pouquinho?
Então, tinha razões, mas, gente, isso não dá pra falar de tudo. É que era a única forma, né, gente? Vamos combinar. Hoje a gente tenta conquistar as coisas pacificamente e se ferra. Então, imagina naquela época. Não, assim, essa situação também tiveram razões, tá? Pra ela fazer isso. Mas, assim, não tem como a gente falar de tudo, porque senão a história fica muito grande. Também temos razões pra algumas mortes hoje em dia. Mas não concluímos. Amiga, você tá bem? Você quer conversar? Não, o que eu quis dizer agora é que a gente não concluiu. Ela concluiu todas. Ela fez o que a gente tinha que fazer. É mentira, Esse gente. programa vai ser tirado do ar. Né? Mas assim, eu falo que ela tinha sangue nos olhos como se fosse uma coisa pejorativa, mas a gente entende perfeitamente. Que as coisas tinham que ser tomadas dessa forma. Naquela Até porque ela só reagiu a uma ação dos portugueses, né? Exatamente. E assim, ela tá fazendo de tudo pra proteger o próprio povo. Claro. Então, beleza. Pegamos Matamba. Dessa forma, a Ginga, ela se tornou a Angola de Dongo e de Matamba. Então, ela unificou os reinos. E isso foi muito importante, porque Matamba estava estrategicamente muito bem posicionada, tanto na questão territorial, quanto ao acesso de recursos e possibilidade de reforçar suas defesas contra os portugueses, né? E assim, o novo reino, ele passou a abrigar diversos escravos fugitivos e organizar incursões contra essas forças coloniais. Boa! Já gostei. Sim, tudo por uma boa causa. Exatamente. Não, e bem estratégico, né? Um lugar em que os escravos podiam se refugiar. Muito bom. Os que conseguiam fugir, né? Claro. Mas não à toa Portugal queria esse espaço e não levou. E aí, através de uma aliança com os holandeses, né, que aqui também rende bastante assunto, a Ginga e o seu exército conseguiram expulsar, pelo menos temporariamente, os portugueses de Luanda, que era o principal território deles. Vaza Portugal. E aí ela... Claro, sabia que eles retornariam com mais homens e mais armas, e por isso, mesmo consolidando a sua liderança com esses combates, ela ainda precisava realizar aquele plano lá do começo, né, de ter o reino reconhecido perante a igreja. Muitos anos se passaram entre acordos diplomáticos e contatos com o próprio Papa da época. Na verdade, foram 2 papas, né, que pegou ali no reinado dela, o Inocêncio X e o Alexandre VII. Mas, por fim, conseguiu seu tão sonhado acordo de paz e o reconhecimento da igreja. Parabéns, Ginga. Estávamos ansiosas por esse momento. Né? E reparem que ela sempre foi muito estratégica, né? Total. Demais. Ela é muito estratégica. Assim, de novo, gente, eu vou citar a série porque realmente foi muito base pra essa pauta. Porque tem é uma série, vou até trazer essa parte um pouquinho mais pra cá, mas ela é uma série que ela mescla a atuação, tipo de uma série normal, como vocês veem. É tipo, sei lá, uma do Dahmer da vida. Mas com partes em que os historiadores entram e fazem a parte documental. Então, assim, eles aparecem de fato. Eles aparecem, tipo assim, entra essa parte de Discovery, tipo, a pessoa sentada no sofá, falando e tal. Inclusive, uma das historiadoras que fala é hoje uma rainha na África. Que legal! Pois é, então assim, eu achei lindo, assim, essa mistura, né, de realmente colocar aquela atriz que é maravilhosa, interpretando a Ginga, né, poxa, maravilhoso, ainda vem com a parte documental. É uma série que ela explica muito bem a história, mas sem tornar maçante, sem tornar um documentário do Discovery, sabe? Sim, sim. Não, então, eu fiquei pensando, ela é tipo aqueles documentários do Discovery com dramatização. Porém, com classe. Porém, com é tipo assim, não é aquela série que você vai assistir, você vê que a pessoa tá falando X e a dublagem tá Y, sabe? E também não é tipo uma narradora ali, tipo, o tempo todo. Tem uma narradora, que no caso é a esposa do Will Smith, que eu não lembro o nome dela agora. A Jada? É Jada, exatamente. É Jada Pink Smith, uma coisa assim, né? E ela é narradora, mas assim, ela aparece só pra fazer umas ligas ali, mas a história funciona muito bem sem uma narração. É uma série que eu realmente recomendo, porque ela conta muito mais do que a gente tá conseguindo cobrir aqui, tá? A história dessa mulher foi fantástica, fantástica. A gente aqui, só nesse pedaço de episódio, a gente cobriu quase uns 60 anos da vida dela, sabe? Mas tem muita coisa. Porque a Ginga, ela morreu pacificamente quando tinha 80 anos, no dia 17 de dezembro de 1663.
E ela reinou até o último dia da sua vida. Tipo assim, gente, você imagina a mulher com 80 anos, depois de... Ela participava de todas as guerras, todas as batalhas que ela criava, ela ia. Ela tava sempre na linha de frente. Ela viveu até os 80 anos sendo rainha, gente. E a galera idolatrando a Elizabeth, Dona Beth aí, segunda. A Betinha ficava do sofá de casa. Mas era Não, ela fofinha. até andou lá quando era jovem, ela até foi lá pra umas... Não, ela fez algumas coisinhas assim, mas a Ginga, cara, ela criava a briga e ela ia, sabe? Ela ia. Sim. Assinava o próprio BO. Exatamente, ela sustentava suas gracinhas. Bom, como ela não teve outros filhos, além daquele que o irmão desviveu, o trono passou então pra sua irmã, a Kifundi, que também tem uma história bem interessante sobre ela. Conta na série também? Conta. Assim, é uma história mais da Ginga, mas você entende ali a relação dela com as irmãs, que é muito interessante e muito importante pra várias decisões que ela tomou. Gente, essa série é muito imperdível. Né? Gente, ela é perfeita. Eu poderia ficar aqui falando só sobre a série. Isso é de verdade. Só que assim, o reinado da Kifundi, ele não foi tão marcante quanto o da Ginga. E infelizmente, né, aí com o passar do tempo, os portugueses retornaram, né? Eles reconquistaram parte da influência na região. Pô, Mas até hoje, a Ginga, ela é lembrada como uma heroína nacional na Angola e é uma figura emblemática de luta contra o colonialismo. Chega até a dar um arrepio, né? Porque, tipo, era uma mulher negra, rainha, lutando pelo seu povo contra a invasão dos europeus, cara. E mega inteligente. Extremamente inteligente, cara. e vamos lembrar que isso é numa época que o papel da mulher numa sociedade era ínfimo, né? Assim, o papel, digamos, a importância dada a uma mulher. O papel da mulher sempre foi importante. Mas a importância que era dada pra ela, a mulher era, Ela era invisível, né? uma forma de reproduzir e cuidar da casa. Ponto. Né? Então, ela ter feito isso, principalmente na época que fez, torna tudo ainda mais impressionante. Exatamente. Como eu falei, né, é muito difícil de colocar todos os dados da vida de uma pessoa tão incrível como foi a rainha Ginga, né? Muita coisa ficou de fora, né? Como que a gente acabou mencionando rapidamente, né, sobre a morte de várias pessoas de sua família pelas mãos do irmão dela, mas que isso só aconteceu por uma traição que levou à morte de seu pai. Ela teve muitas alianças e conflitos com os Imbangalas, né? Tanto as guerras contra o Kassandje, quanto a aliança que ela fez no tempo de exílio com uma outra tribo, que foi muito importante para ela aprender até, de fato, mais sobre combate. Cara, tem muita questão de espiritualidade e ancestralidade, porque eles não fazem nada sem consultar os ancestrais, né? Sem jogar ali aquele método divinatório que é com ossos. Eles jogavam e faziam a leitura ali, né? Do que os ancestrais queriam, do que os ancestrais estavam sugerindo. Inclusive, os ancestrais que meio que levaram o pai dela à morte, sabendo que um dia ela iria ascender. Isso é muito foda. E o que eu falei das irmãs também é muito bem coberto pela série. Porque, assim, falando muito rápido por cima, assim, as irmãs foram sequestradas pelos portugueses, mantidas como moeda de troca ali na hora dos acordos. Se não me engano, uma delas acabou sendo pega 2 vezes, eu acho que não foi a Kifundi, foi a outra, que eu não tô me lembrando o nome dela agora. E essa irmã, inclusive, acho que chegou a morrer pelas mãos dos portugueses. Então, foi assim, como eu falei, muitas das reações que ela tinha era por causa das irmãs. Porque elas estavam sendo usadas como moeda de troca. E só as meninas, né? Porque os meninos já tinham ido, de base. No caso, o irmão facilitou a vida dos portugueses. Não, mas não eram 2 irmãos? Eram 2 irmãos. O que virou Angola por um tempo, ele matou o outro também. Na leva das pessoas Ah, é verdade. que ameaçavam o trono, o irmão foi junto. Sim. Que bela pessoa, não é mesmo? Não é mesmo? Nossa, que família agradável. Me lembrou de quê? Game of Thrones. É Casa tipo de isso. família. São os Targaryen, é isso aí. Cara, mas assim, é uma série muito interessante de verdade. Eu até falei, a gente mencionou aquela parte da cadeira. Quando um emissário da Igreja Católica que servia em Portugal foi fazer um acordo com ela já estabelecida como uma rainha, né, antes de ser reconhecida pela igreja, ela não deu uma cadeira pra ele sentar. Ele ficou de pé o tempo inteiro. E eles estavam negociando a devolução, entre muitas aspas, da irmã dela.
O universo fazendo o seu trabalho. Então, assim, ela devolveu na mesma moeda. Essa mulher era escorpiana, não é possível, gente. Ela devia ser escorpiana. Porque ela remoeu aquilo por anos. Não é rancor, é memória boa. Uhum. E também, justamente nessa parte também estava se discutindo o batismo das pessoas do povo dela. Ou seja, que era uma perda da cultura deles, né? Da ancestralidade deles, de fato. Porque muitas coisas que eles faziam de culto à espiritualidade teria que ser largada. Mas assim, ela mesmo lutando pra eles não serem catequizados, ela, como foi catequizada, que ela foi batizada, ela ainda, tipo assim, mostrou lá pro cara lá da igreja que ela ainda lembrava de tudo. Que ela rebatia com os argumentos cristãos, cara. Uma baita estrategista. Era maravilhosa. Meu Deus. Por favor, gente, assistam essa série. Por que ouvimos tão pouco falar desta mulher? Sim, nossa, tipo, eu queria... a história de como surgiu essa pauta. Eu queria muito falar de alguma pessoa importante do continente africano, né? Porque a gente falou de muita gente, tipo, Estados Unidos, Europa. Mas, gente, vamos falar de uma mulher negra também, que eu acho que a gente não vê muito sobre, né? É muito pouco explorado. E aí eu fui procurar, assim, mulheres influentes que sejam da África, essas coisas assim. E eu pensei, cara, a gente ouve muito falar sobre reis africanos, faraós do Egito, que também são africanos, e pouco sobre as rainhas. Falei, rainhas mais reconhecidas na África. E apareceu várias. Tipo, eu fiquei com vontade de falar de todas. Mas essa me chamou muito a atenção porque, de certa forma, ela se conecta com a história do nosso país, né? Porque as pessoas estavam sendo tiradas lá do reino dela, que hoje em dia é Angola, pra trazer pra cá, pra trabalharem como escravos. Então, eu achei que essa seria uma ótima pessoa pra gente poder falar sobre, né? Porque não é só uma pessoa que tá ali distante. Ela tá diretamente ligada com a nossa história, com o nosso território. Maravilhosa, muito boa. Que bonito. Valeu essa sugestão de pauta, Bia. A Bia se empenhou super nessa pauta. Agradecemos esse estudo. Ai, gente, se eu pudesse, eu estudava muito mais sobre. Eu tenho, inclusive, me empenhado bastante em entrar mais na parte histórica do continente africano, né? Eu tenho comprado muitos cursos, inclusive, não só sobre história, tipo, rainhas, reis, tomadas de território, mas também sobre a religiosidade que é afro-brasileira, porque ela também traz muitas coisas da cultura africana, principalmente da Angola, porque, né, os nossos escravos aqui foram, de fato, mais da Angola. Outros lugares da América do Sul foram de outros países ali, mas os nossos, os que vieram pro Brasil, são de fato majoritariamente da Angola. A série Rainha Ginga, ou como tá escrito lá, Zinga com Z, ela tá disponível na Netflix, né? E ela faz parte de uma série de séries que promete contar as histórias de rainhas africanas. É uma série de séries que saiu no ano passado, não sei se vão continuar, mas que até agora a gente tem essas minisséries sobre a Ginga e a Cleópatra. Olha que massa, a Cleópatra bem mais conhecida, né? Mas eu acho que sempre vale a pena, sempre tem umas coisinhas. Não faz muito tempo que eu descobri que a Cleópatra é grega. Era grega. Pois é, né, gente? É que a Cleópatra, ela foi muito romantizada ao longo da história. Porque muita coisa foi diferente. Por isso que vale a pena, mesmo quando a gente acha que conhece, vale a pena olhar essas séries, ainda mais documentais, que sempre tem umas coisinhas boas. Ainda mais uma série tão recente, né? 2023. Então eles vão entrando com coisas que estão sendo estudadas hoje. Então, notícias mais frescas, né? Sim, tudo bem atualizado. Não tem informações defasadas ali. Adorei. E chegamos ao fim de mais um episódio do Incólicas. Meninas, amei a história de hoje. Amei também. Achei ela inteligentíssima, estrategista. Vocês são estratégicas assim? Jamais! Gente, jamais eu seria um terço essa mulher. Eu fiquei pensando nisso. Tipo, depois de anos ela ainda tava ali com a estratégia. Se sou eu, já esqueci. Não tinha nem começado, muito provavelmente. Sabe o que me vem quando eu vejo histórias como essa? Eu sempre fico pensando assim, cara, o que seria do mundo hoje se as mulheres já tivessem tido oportunidade de... espaço, voz. E mesmo a Ginga teve atitudes um pouco questionáveis pra poder chegar onde ela chegou. Então, se a gente pensa em, você é boazinha, vou seguir aqui no meu lugar, não sei o que, tu nunca vai a lugar nenhum, né? Verdade. Então, fica a reflexão. Fica a reflexão.
Bia, quer fazer tuas considerações finais? Eu acho que eu não mencionei, mas vejam a série. Ela é muito boa. Eu acho que você não falou muito sobre isso. Uma série? Cara, gente, tem uma série maravilhosa, tá? Ela se chama Rainha Ginga. Sacanagem, gente. Daqui a pouco vai me matar aqui. Mas é uma dica que vale a pena reforçar, isso aí. Não, gente, sério. Cara, eu acho que especificamente nessa, a Netflix acertou, hein? Olha, Puta que pariu, velho. Que série. A Bia tá recebendo um cachê da Netflix. Eu queria. pra divulgação. Netflix me contrata. Eu faço um bom. Nem sei nem palavra, tá vendo? Eu fiquei. Netflix. Isso aí, patrocina nós, que eu sei patrocinar vocês aqui no Gogó. A testemunha de Jeová da Ginga. Nossa, gente, sério. Tá me dando mais vontade ainda de não estudar só o povo celta, estudar também o povo africano, porque agora eu tô dividida, Não, mas é interessante Tô mesmo. muito dividida nesse momento, aí já vai juntar logo com o nossos povos originários, né? Então, vai aí. Bia historiadora vai dar tudo do que ela quer. Mas, queria agradecer, né? Todo mundo que ouviu até aqui, que aguentou a gente falando mil vezes. A gente não, eu falando 1000 vezes sobre a série. E espero que tenha despertado em vocês essa curiosidade de conhecer outras personalidades, né? Outras pessoas que foram muito importantes nesse continente que é fundamental para nossa existência. Então, eu espero que vocês comecem a procurar um pouco mais, sabe? Resgatar um pouco da nossa ancestralidade. Acho que é muito importante. Que lindo. lindo, né? Eu fiquei até sem palavras depois disso. Eu também estou. Então eu vou deixar um beijo só, gente. Obrigada por quem ouviu a gente até aqui. Me escutem lá no Caraia, nem te conto. E esses episódios das mulheres, sem sacanagem, é muito importante pra gente também, eu acho, né? Como espelho, como força, como tudo. Então é bem bacana fazer, é bem bacana conhecer. Porque como as meninas mencionaram antes, cara, o mundo seria infinitamente melhor se as mulheres tivessem espaço desde sempre. Não que agora a gente tenha muito, mas enfim. Já estaríamos bem mais longe. Com certeza. Ficou meio deprimido esse final, né? Ficou um pouco triste agora com o meu tchau. Não, mas tem mais um tanto ainda. Tem mais um tanto que a gente vai falar aqui. Não, esse final, ele ficou intelectual, ele ficou introspectivo, ele ficou com uma nota reflexiva. Gostei, isso aí. Eu agradeço também quem nos ouviu até aqui. Reforço o que as meninas falaram sobre a importância da gente conhecer mais sobre aquilo que não é muito divulgado, né? A gente tem a nossa história no colégio é muito eurocêntrica, é muito... Total. né, virada pra Europa e como se a nossa origem tivesse sido essa. E a gente sabe bem que não foi. E defende umas coisas como se fossem certas, né? Defende umas coisas que você fala com uma cabeça pensante que a gente tem hoje, a gente fala, por que escreveram desse jeito? Por que ensinam dessa forma, né? E vale ressaltar que está como obrigatório o ensino da cultura africana nas escolas, mas hoje a gente vê muito o contrário. Eles não estão nem ensinando a africana e a gente está perdendo muito da história dos povos originários, né, dos indígenas, porque hoje não se fala quase sobre folclore também. Então, ao invés de a gente aprender mais, a gente está aprendendo menos. Mas é por isso que a gente tem cursos e tem livros e tem séries. Não sei se falaram da série hoje. Obrigada, Mel, obrigada. E a gente, enquanto adulto, a gente tem toda a autonomia de procurar essas histórias, de conhecer essas pessoas, conhecer quem fez parte da nossa história. Então, estão aí as diversas fontes, procurem, contem com a gente também, se alguém quiser alguma indicação mais, a gente ajuda a correr atrás e ver, manda mensagem lá, porque o que a gente quer é que todo mundo conheça a história, principalmente dessas mulheres incríveis que fizeram a gente chegar onde a gente chegou. E eu vou deixar também, falando em mulheres incríveis, vou deixar aqui um beijo pra Drica, nossa editora maravilhosa. Beijo, Drica. Beijo, Drica! A Drica, nossa guerreira, que faz milagres com tudo isso que a gente fala aqui. De uma noite só, né? Porque a gente manda esse episódio e ela já editou quando a gente acordou. Isso é tá? verdade. Gente, eu fico impressionada. Às vezes, assim, ai, Drica... Fico impressionada também, porque se tem uma coisa que eu procrastino, é a edição. Não, a Drica, ó, é impecável. Inclusive, vocês podem acompanhar a Drica Sanches Áudio, Drica com K, Sanches com Z.
procurem lá no Instagram, acompanhem o trabalho dessa maravilhosa. E ela merece um cafezinho, que vai ser pago por quem? Por você! Ouvinte proletariado. Bia, conta pra gente como a gente pode pagar, como podem ajudar a pagar o cafezinho da Drica. Então, nosso ouvinte proletariado. Os não proletariados também, aqueles que têm amor no coração também pode fazer, né? Proletariado sabe o valor de um café. Exato. Ui, como sabe? Sabe. Mas aí, né, se você quer ajudar a nossa editora que faz milagre em uma noite, parece até que eu tô falando assim, traga o seu amor em 3 dias, né? A Drica traz o seu episódio em 24 horas. Menos. Mas, se você quer ajudar aí a Drica, e também se você gosta do Incólicas e dos outros podcasts da casa, né, que nós temos o Geek Wars, o Dibrando FC, o Quinta B e o próprio Press Start, considere nos apadrinhar. Se você mora no Brasil, pode fazer o apoio através do Apoia-se, que é apoia.se/PressStartCast. E se você não puder, né, tá aí ajudando todo mês, não tem problema. A gente resolve isso pra você. Você pode também ajudar pela chave Pix, que é o nosso e-mail, pressstartcastoficial@gmail.com. Agora, como eu sempre digo, se você subiu na vida e é aquele proletariado que ganha em dólar, ou em euro, ou em libra esterlina, ou em outra coisa também... Aceitamos todas as moedas. Exatamente. A nossa única forma de apoio, por enquanto, é através do Patreon, que é patreon.com/PressStartCast. Lembrando que toda vez que temos Press Startcast, são 3 S's, 2 do Press e 1 do Start. A gente ficaria muito feliz, né, de receber esse apoio de vocês. Agora, sem brincadeira, a gente realmente ficaria muito feliz, né? Mas é claro, né, que se você não puder ou não quiser, a gente entende. A gente agradece também pelo seu clique, né, por você ter escutado esse episódio. E se você puder compartilhar o Incólicas, né? Faz a boa pra gente. Vocês podem colocar no seu trabalho, pra vocês ouvirem quando trabalham. Ou vocês podem colocar na JBL. Essa é infalível. Você coloca na sua janela, na JBL, assim, aumenta o volume e deixa rolar. Eu tenho certeza que você vai conquistar muitos Incólicers. Muitos haters. Amiga, positividade. Não, mentira. Gente, pra quem ficou com qualquer dúvida sobre esses endereços que a Bia passou agora, isso tudo tá lá no nosso post, no Instagram. Vocês têm lá todos os links pros perfis dos outros podcasts da casa e também todos esses links aqui pra quem puder e quiser contribuir, não só com Incólicas, mas com todos esses que os meninos também se empenham pra fazer. Mais um recadinho aqui que eu quase esqueci de dar, que a gente tem que colocar na pauta também, é que a gente tá começando, ou voltando com tudo, pra Twitch, né? Então, pra quem quiser acompanhar a gente mais na parte de geek, né? Reagindo aos lançamentos de filmes, de séries, de quadrinhos, jogo e tal, e outras coisas que vão vir aí, tipo jogos, vocês podem acompanhar a gente pela Twitch no 80bit TV. A gente não tem uma agenda muito específica, mas pelo menos uma vez por semana, na sexta-feira à noite, a gente tá aí aparecendo pra fazer umas reações. Então, por favor, acompanhem a gente. É isso, então, gente. Muito obrigada mais uma vez pra quem ouviu até aqui. Acompanhem também os outros perfis. Acompanhem na Twitch. Fiquei bem feliz de saber que estão voltando, hein? E acompanhem a gente em todos os canais que puderem. E é isso. Nos vemos no próximo episódio. Beijo. Beijo. Tchau! Você ouviu Incólicas. Acesse nossas redes sociais, @Incólicas, no Instagram. Ouça esse e outros episódios no seu agregador preferido. É só buscar por @Incólicas ou em nosso site incólicas.com.br. Quer patrocinar ou anunciar com a gente? Entre em contato através do e-mail comercial @incólicas.com.br. Incólicas.